Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar. Posso dizer que desde que eu me conheço por gente, é dentro de uma farmácia. Quando eu me lembro, assim, o molequinho foi dentro de uma farmácia. Meu pai é farmacêutico, foram mais de 50 anos aí atrás do balcão de uma farmácia. O meu pai era aquele farmacêutico de bairro, aquele farmacêutico que é referência entre as pessoas. Eu começava a pensar assim, bom, ou eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer odonto, ou eu vou fazer farmácia. A pessoa vai no médico, é um médico que atende ela. A pessoa, ela vai no dentista, é o dentista que atende ela. Vai no nutricionista, é o nutricionista. Por que quando ela vai na farmácia, ela não tem um farmacêutico para atender? Porque essa era aquela época onde não existiam os farmacêuticos na farmácia. Quando eu volto para a faculdade para dar aula, eu dou aula para minha própria irmã. Olha que demais! E às vezes eu brincava com ela, falava assim, como é que você se sente, que ela estava no quarto dela estudando, eu falava assim, como que você se sente, sabe? Porque a prova que você vai fazer amanhã está sendo feita no quarto ao lado, né? Você imagina 400 alunos batendo palma assim, ó, Fábio, eu te amo. E aí a minha mãe e a minha irmã entram para me entregar essa. Eu acho que foi a maior homenagem que eu já recebi na minha vida. É o bom de ser professor, né? O bom, não tem dinheiro que paga, né? Você influenciar positivamente alguém, fazer a diferença na vida de alguém, ajudar a construção da carreira ou da formação de alguém. Isso não tem preço, sabe? Eu preciso acreditar naquilo que eu faço. Não. Se você faz algo que você, além de você amar, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que aquilo vai dar certo, você precisa acreditar que você está fazendo o correto. Se você não acredita, fica sem sentido. Muito bem, senhoras e senhores, começando agora mais um estudo de caso aqui na nossa Academia do Farmacêutico, e hoje nós estamos recebendo o Fábio Ribeiro, ele que faz um trabalho lindíssimo com a ética farmacêutica, conselheiro do Estado de São Paulo, participa ativamente do processo de educação para novos farmacêuticos, né? Está muito conectado com a docência, e hoje a gente vai ter esse privilégio, essa alegria de aprender com ele, de ver como que ele construiu a trajetória farmacêutica dele, e mais do que isso, né? Perceber por qual ótica ele enxerga a nossa profissão. Fábio, um grande prazer ter você aqui, uma alegria. Eu estou aqui realizando um sonho neste momento, essa que é a verdade. Seja muito bem-vindo aqui na academia. E, meu caro, para você se apresentar e já poder emendar, eu já vou mandar uma pergunta para você. Como é que a farmácia aconteceu na sua vida? Conta pra gente, meu caro. Ô, Inácio, olha, em primeiro lugar, é um prazer imenso poder estar aqui fazendo esse bate-papo com você, participar dos seus projetos. Você é um cara que eu tive o prazer de conhecer recentemente, mas eu me sinto seu amigo há anos. Tamanha a identificação, né, de objetivos e de linhas de pensamento, enfim, que a gente teve. Então, eu te admiro demais, você é uma referência para mim, você é uma inspiração para mim, como é para muitos. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. E, pô, a honra é minha, o prazer é meu, o privilégio é meu. Viu? Obrigado mesmo. Bom, respondendo já essa pergunta que você me fez, Inácio, é muito interessante a minha história, né? Porque eu posso dizer que desde que eu me conheço por gente, é dentro de uma farmácia. Quando eu me lembro, assim, o molequinho foi dentro de uma farmácia. Meu pai
farmacêutico. Foram mais de 50 anos aí atrás do balcão de uma farmácia. O meu pai era aquele farmacêutico de bairro, aquele farmacêutico que é referência entre as pessoas. A gente, às vezes, sabe aquele antigo que não é um médico, né? A pessoa leva num farmacêutico. Então, meu pai era esse cara que cuidava de todo mundo. Ele é conhecido até hoje. Meu pai, infelizmente, já é falecido, mas lá no bairro, no Guarulhos, no bairro da Ponte Grande, onde ele teve aí a carreira dele, ele é conhecido até hoje como um médico, não é bem essa palavra, mas é como se fosse um cara que as pessoas confiavam mais nele que um médico. Ele era realmente um apaixonado pela farmácia. E eu, né, um molequinho, já ia para a farmácia com ele, com 14 anos eu já ia para a farmácia, e comecei ali, tanto é que eu me lembro que com essa idade, 14 para 15 anos, ele já me ensinou a aplicar a injeção. E eu com 14, 15 anos, eu tinha, sei lá, acho que 1,50 m, 1,55 m, era um tampinha. Então as pessoas chegaram na farmácia, eu quero também, não, pode deixar que eu faço. Não, mas você, não é possível. Então, porque eu era muito novo, realmente, era um pequeno. Mas eu já sabia fazer injeção, tanto intramuscular quanto a endovenosa. E detalhe, eu era bom nisso daí. Eu pegava a veia facilmente. E aí, né, e começou isso. Os tempos foi passando e eu sempre tive uma identidade muito grande com a área da saúde. Então, quando começou a chegar essa época de pré-vestibular, eu começava a pensar assim, bom, ou eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer odonto, ou eu vou fazer farmácia. Eram esses três universos que eu transitava. Fazia testes vocacionais, era sempre isso que dava, era da saúde, uma dessas áreas. E aí, Inácio, uma coisa me chamava muita atenção. Eu estou falando aí da década de 80, tá? Quando eu ficava na farmácia com ele, 80 e pouco, eu percebi o seguinte, Inácio, isso me incomodava bastante. Isso foi, acho que, o grande mote que fez eu ir para o curso de farmácia. Eu via o seguinte, falei, bom, para lá, a pessoa vai no médico, é um médico que atende ela. A pessoa, ela vai no dentista, é o dentista que atende ela. A pessoa vai no psicólogo, é o psicólogo que atende. A pessoa vai no nutricionista, é o nutricionista. Por que quando ela vai na farmácia, ela não tem um farmacêutico para atender? Porque essa era aquela época onde não existiam os farmacêuticos na farmácia, eram muito poucos, né? Nós tínhamos aí os chamados, que a gente chama até hoje os assinacêuticos, né? Então, aquele cara que era farmacêutico, mas ele estava migrando para a indústria, para as outras áreas, e ele tinha a responsabilidade técnica, né, que a lei 5991 determinava naquela época, como um bico. Então ele assinava lá, eu vou assinar aqui e receber aquilo. Então isso me incomodava profundamente. E aí eu pensei, bom, por que a pessoa vai na farmácia e não ir ponto farmacêutico? Então eu falei, precisamos de farmacêutico na farmácia. Então esse foi o gatilho que fez eu decidir entre fazer farmácia. Meu pai nunca me influenciou em nada, você escolhe o que você quiser. Ele não sabia, claro que ele me influenciava porque eu via ele trabalhando aí, mas influência direta para determinar o que eu ia estudar, nunca. Não tem dele nem da minha mãe. Aí eu começo a fazer farmácia em 89 e termino o curso de farmácia em 93. Eu fiz estágio nessa época da indústria farmacêutica, fiz estágio na FURP, e até tive oportunidades, né, de querer muito ficar lá, só a vaga que não surgiu na hora certa. E quando eu terminei na faculdade, já em 93, eu tinha 21 anos nessa época, eu era muito novo, né? Era um moleque de tudo. Aí eu vou para a farmácia, começo a trabalhar com o meu pai, e aí alguma coisa que incomodava, sabe? Você, como é só isso? Mas é só isso? Essa questão de ter um farmacêutico na farmácia me incomodava tanto. E eu falei, poxa, mas eu preciso mais. Aqui não começou né? Eu preciso fazer mais. Muito bem. Aí eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu procurei uma professora na época, que foi minha professora de farmacologia da faculdade. Falei, professora, eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer mestrado em farmacologia. E aí, ela me ajudou muito nessa época, me encaminhou, me orientou e me direcionou para quem depois, mais tarde, seria o meu orientador. E aí eu fui fazer mestrado
lá na Faculdade de Ciências Médicas, das Ciências Veterinárias, a Faculdade de Medicina Veterinária de Anatomia da USP, com farmacologia, com o professor Dr. João Polego Neto. Quando eu começo a fazer mestrado, Nácio, eu estou falando disso de 95, então veja bem, né? Eu estou falando dos anos para você entender a ordem cronológica disso. Eu termino a faculdade em 93, eu fiquei um ano, pouco, trabalhando na farmácia com o meu pai. Eu também tive umas experiências em farmácia magistral, fui trabalhar numa farmácia magistral de Jundiaí. Então eu conheci outros universos também, mas por pouco tempo, porque eu ainda estava me sentindo muito incomodado, inquieto. Aí eu começo a fazer o mestrado em 95. Logo que eu começo a fazer mestrado em 95, essa professora de farmacologia que meio que me apadrinhou, vamos dizer assim, porque aí eu consegui entrar na USP, porque também não foi fácil, porque eu estou sentindo bem difícil, mas eu consegui entrar. E quando eu entro, ela vê que eu estou fazendo mestrado, ela me chama para fazer parte da equipe dela de professores na faculdade onde eu me formei, na Universidade de Caminho de Castelo Branco. Aí eu começo a dar aula de farmacologia em 95. Eu tinha 23 anos, 24 anos. Que demais isso, Fábio, porque você era muito jovem ainda. Ainda muito moleque de tudo, e assim, uma coisa muito interessante. Deviam ter alunos mais velhos que você. Não, eu entrava na sala de aula e o pessoal achava que eu era aluno também, né? Porque, eu estava muito novo. E uma coisa muito engraçada, falando disso, porque a minha irmã, hoje, ela é médica, mas a minha irmã fez farmácia antes. E ela fez farmácia na mesma faculdade que eu. Então, quando eu estava me formando, ela estava entrando na faculdade, a minha irmã. Então, você veja, foi em bom de pouco, praticamente 2 anos para eu começar a fazer mestrado. E quando eu volto para a faculdade para dar aula, eu dou aula para minha própria irmã. Olha, que demais! E era muito engraçado, porque eu e ela, a gente nós morávamos com os nossos pais, e eu sempre fui muito Caxias, muito certinho, muito... E aí tinha prova de farmacologia, e às vezes eu brincava com ela, falava assim, como é que você se sente, que ela estava no quarto dela estudando, eu falava assim, como que você se sente, sabe, porque a prova que você vai fazer amanhã está sendo feita no quarto ao lado, né? Ela conta essa história até hoje. Isso é demais. E aí, Inácio, quando eu começo a dar aulas, quando eu entro na docência, eu me encontro. Porque aí eu percebo que eu tenho a possibilidade, por meio da docência, de ser um multiplicador daquilo que eu acreditava. E eu sou até hoje um profundo defensor das coisas que eu acredito. E eu, Nácio, vou te dizer uma coisa, e quero compartilhar isso com as pessoas que fazem parte da academia, e que vão ver esse nosso bate-papo futuramente. Até uma dica, eu preciso acreditar naquilo que eu faço, Nácio. Se você faz algo que você, além de você amar, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que aquilo vai dar certo, você precisa acreditar que você está fazendo o correto, você precisa acreditar que você vai ter frutos daquilo, você precisa acreditar que você tem objetivo e que você está perseguindo eles. Se você não acredita, fica sem sentido. Então, quando eu começo a dar aulas, Inácio, eu me encontro, falo, poxa, eu posso ser um multiplicador. E eu entrava em sala de aula com esse discurso, você está fazendo farmácia, você tem que ir para a farmácia, a farmácia precisa de profissionais. E naquela época ainda, Inácio, nós tínhamos depois disso mudou, graças a Deus, mas ainda naquela época nós tínhamos ainda alunos que ou faziam odonto, e não entravam, porque ainda naquela época o processo seletivo ainda selecionava as pessoas. E aí acabava bem com fazer farmácia como uma segunda opção. E eu falava na sala de aula, que assim, olha, quem faz farmácia por segunda opção, por favor, busque o seu caminho, você está no lugar errado. Porque aqui quero cara que está fazendo farmácia, que a farmácia é a primeira opção. Eu não aceito farmácia sendo uma segunda opção na sua vida. Então você tem que amar o que você está fazendo. Isso começa lá em 95. Aí, Inácio, eu dou aula em 95, 96 e 97. Em 97... essa mesma professora, que chama a professora Ingrid Dragana Taricano, é uma toxicologista muito conhecida. A Ingrid me chama, farmacologista e toxicologista, a Ingrid me chama também para compor a equipe dela lá na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, em 97. E como eu
dar aula de farmacologia. A farmacologia é uma ciência básica, né? Então, na Unisa, eu comecei a dar aula dos cursos de enfermagem, fisioterapia, biomedicina e medicina. Então, nós estamos falando, ela tinha 93, eu tinha 21, 95 eu tinha 23, 97 eu tinha 25. Aí eu entro para dar aula na medicina com 25 para 26 anos. E foi um desafio muito grande também. Aí eu fiquei, Inácio, trabalhando esses 3 anos como professor e tocando meu mestrado. E é claro, né, que eu tinha ainda vou fazer, e aí o meu prazo do mestrado ele começou a ficar apertado. Chegou no final de 97, essa Ingrid mesmo, assim, essa Ingrid, só para fazer um comentário. Sim. Essa Ingrid, ela dá aula, eu contratei ela para dar aula na UNG comigo até o ano passado. Eu tenho contato com ela até hoje. Eu falei com ela domingo, inclusive. É uma pessoa muito presente na minha vida. E aí, eu conversando com a Ingrid nessa época, eu falei assim, Ingrid, ó, capetado. Ela falou, faz o seguinte, eu já te mando embora. E eu tô te mandando embora porque você precisa terminar isso, senão você... Ó, pra você ter a coisa... Ela liga pro meu pai, na época, e fala assim, eu vou mandar o Fábio embora, vou demitir o Fábio, mas entenda que é um passo para trás, para dar 2, 3, 4 para frente. E ela me demite, e foi ótimo que ela fez isso, porque aí eu saio das faculdades, no final de 97, para terminar o meu mestrado. Eu termino o mestrado em 98, em meio de 98, segundo semestre de 98. Inclusive, a Ingrid esteve presente na defesa do tese, que eu chamei ela para ser banca. Em 98, eu termino o meu mestrado. Aí, no segundo semestre de 98, o que eu fiz? Eu comecei a escrever o trabalho para publicação e comecei a fazer o projeto do doutorado. E no final de 98 ainda nos surge uma oportunidade para comprar uma farmácia. Eu comprei a farmácia em 98, uma farmácia pequena, eu comprei. Opa, aí então abre um novo capítulo, né? Então, Fábio, aí acaba que você está abrindo um novo capítulo, né? Vinha já na docência, agora aparece o lado Fábio empreendedor, né? Como é que foi essa coisa aí da farmácia? Como é que foi essa época? Foi uma oportunidade, porque assim, eu já trabalhava com meu pai no varejo e como eu falei, é importante, eu entendi a importância do farmacêutico, e eu era um farmacêutico de serviço mesmo, que infelizmente mudou, mas fazia curativo, fazia ponto falso, tirava a berne das pessoas, unha encravada, eu chegava bêbado lá, tomava injeção de pico, era uma coisa, né? Fazia injeção homicídio, muito bem. Aí essa farmácia surge para eu comprar e eu compro essa farmácia em 98. Quando chega de 98 para 99, eu falei, aí eu publiquei o trabalho, escrevi o projeto e já começo no doutorado em 99. Aí em 99, eu disse, bom, eu vou ser empreendedor e vou fazer meu doutorado, vou ser bolsista FAPESP. Não quero saber de nada, eu vou fazer meu doutorado e vou ficar aqui com a minha farmácia. Isso durou somente o ano de 99, Inácio. Quando, na verdade, 1 ano e meio, até o meio do ano 2000. Quando chega no meio do ano 2000, em julho mais ou menos, eu recebo uma ligação novamente da Ingrid, falar assim para mim, olha, eu quero que você venha aqui na Unisa, que eu tenho que fazer uma reunião com você. Mano, do que se trata? Não, vem aqui que eu não quero falar com você. Tá bom, fui. Quando eu chego lá, tá essa Ingrid e o pró-reitor acadêmico, que era o professor José Douglas da Laura, que na época, José Douglas da Laura foi presidente do São Paulo Futebol, na época do como é que era o nome daquele técnico? Não vou lembrar agora, mas enfim. Tele Santos. Não, foi aquele... já eu lembro para ter. Bom, enfim, aí chegamos lá na Unisa, a proposta era o seguinte, esse Douglas da Laura, esse professor da Laura, chega bem e fala assim, olha, Fábio, chamamos aqui porque a Unisa é uma escola que tem uma tradição muito grande na área da saúde, mas nós não temos curso de farmácia. Então, a gente está te chamando aqui para ver se você aceita desenvolver um projeto para a gente pensar num curso de farmácia e escrever o projeto pedagógico, do matriz curricular e tudo mais. E a gente vai iniciar o processo seletivo.
Se lançar o processo seletivo, você assume a direção da faculdade. E assim, aí nasce, por dentro eu gelei, né? Falei assim, meu Deus, por onde eu começo? Tinha 27 anos, Inácio. Por onde eu começo, filho? Só que também a outra dica que eu dou com as pessoas. Por mais desesperado que você possa estar diante de um desafio internamente, encare, não demonstre fraqueza, né? Não demonstre insegurança. Eu falei para ele assim, tudo bem, professor, eu acho que é importante, a escola precisa realmente. Bom, então, nós vamos contratar você como consultor, você vai fazer um trabalho de consultoria aqui no segundo semestre do 2000, você vai aprovar, inclusive eu lembro disso, dia que eu fui aprovar a matriz curricular no curso, foi para o consul, para o conselho universitário, estavam os 3 pró-reitores, reitor, todo o colegiado para a escola, e eu lá apresentando a matriz. Mas, Inácio, durante esses 6 meses eu estudei, né? Eu fui buscar a matriz, eu fui ver matriz de outros cursos, eu fui me preparar para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, quando eu apresentar a matriz e discutir isso lá, eu estava muito tempo, porque eu já estava 6 meses me preparando para aquilo. Então, a matriz já meio para um filho, né? Então, a matriz é aprovada e a gente abre o processo seletivo do curso. E aí formou a primeira turma, Inácio. Olha. Quando forma a primeira turma, o professor da Laura me chama, Maurício Naína, e falou assim, olha, aprovou, formou. Você acha que você dá conta? Você não acha que você é muito moleque para ser diretor de faculdade? Eu lembro disso como se fosse ontem. Ele era grandão, assim, bonachão, gente boníssima. Falei, professor da Laura, é evidente que experiência para executar essa função eu não tenho, até por conta da minha idade. Mas eu lhe garanto que não me falta garra, não me falta determinação, não me falta força de vontade para fazer isso dar certo. Então, o senhor pode contar comigo. Se você me der essa oportunidade, eu não vou te decepcionar. E aconteceu. Aí, formou a turma. E aí, Inácio, eu nunca esqueço, iniciamos as atividades do curso de farmácia no dia 2 de fevereiro de 2001, uma turma de 30 e poucos alunos, e o curso começa, e nesse dia eu assumo a direção da Faculdade de Farmácia da Unisa. E foi um processo de construção, Inácio. E eu fiquei como coordenador, na verdade, primeiramente foi diretor, depois mudou para coordenador, mas eu fiquei à frente desse curso por 13 anos, eu fiquei de 2001 a 13 lá. E aí esse processo de construção ele vai caminhando, né? Ano a ano, eu tive a oportunidade de contratar professores que são meus amigos até hoje, pessoas que também estavam no início de carreira, e eu fazia questão, Inácio, de contratar alguns professores em início de carreira, porque eu pensava assim, da mesma maneira que me deram uma oportunidade, eu também tenho que dar oportunidade para as pessoas. Uhum. E graças a Deus, Deus sempre me abençoou muito, sabe, Inácio? Eu me sinto um abençoado por Deus, e Ele sempre esteve junto de mim. Que Ele também colocou as pessoas certas e as pessoas corretas no meu caminho. E aí a gente começa a construir essa história, Inácio. Tanto é que o curso de farmácia, em 2007, ele passa por uma primeira avaliação do MEC. Nós ficamos com nota B A de projeto pedagógico, B de instalações e B de corpo docente. E naquela época, em 2004, o curso ainda fez em provão, nós tivemos nota 4. Lembrando que a nota vai de 0 a 5. Né? A nota máxima é 5, nós ficamos com nota 4. Em 2007, nós passamos novamente por esse processo. E aí tiramos nota 4 de novo, e 4, aí já era ENAD, 4 no ENAC, novamente, em avaliação do MEC, nós ficamos com A de projeto pedagógico, A de corpo docente e B de instalações. Então, o curso realmente era um curso de excelência, e nesse resultado do ENAD de 2007, nós saiu uma publicação da Folha de São Paulo que a UIS aparecia entre os 5 melhores cursos de farmácia de São Paulo e entre os 10 melhores do país, em curso com 7 anos de existência. Uau! Né? Então, se eu posso dizer para você, Inácio, que eu construí um legado já na vida, eu acho que eu tenho muita coisa ainda para construir, mas
eu considero que esse meu período na Unisa foi um período muito importante para a minha vida e para a vida de muitas pessoas, porque nesse período a gente teve a oportunidade lá de fato, formar as pessoas. O curso era um grande funil. Eu dizia para os alunos, é fácil de entrar, mas é difícil de sair. Tanto é que nas minhas últimas turmas eu tinha lá 13, 15 alunos. O curso ia selecionando mesmo. E muitos alunos, eles reprovavam, mas eles acreditavam, eles continuavam lá, não é que eles iam embora, eles continuavam lá porque acreditavam no curso. Em corpo docente brilhante, em torno de 80%, 90% de mestres e doutores eu tinha no corpo docente. E a gente conseguiu construir um trabalho maravilhoso nessa época e formamos profissionais, só para finalizar, formamos profissionais, Márcio, que hoje estão aí no mercado e quando posições de destaque, ex-alunos que eu converso até hoje e que muitos foram para a área da indústria e que estão aí ocupando cargos de gerência, de direção, de gerente de produtos e fazendo trabalhos brilhantes na indústria e outras áreas também. Então, eu posso dizer realmente que foi um período muito bom. Um outro ponto importante que me marcou, Inácio, porque o curso começou em 2001, tá com coisa interessante. 2001 era o primeiro ano, 2002 segundo ano, 2003 terceiro. Então, o ano do curso acompanhava o calendário. Em 2010, o curso completou 10 anos. E também, Inácio, eu pensava o seguinte, o curso está começando, então o momento de criar culturas é agora. Então, desde o primeiro ano do curso, eu já propus lá uma semana acadêmica, uma semana farmacêutica, levando profissionais, levando pessoas de fora, convidando as pessoas. E essa semana farmacêutica ela começa a se tornar um marco dentro do curso. E eu começo a buscar patrocinadores, eu começo a buscar apoio, e a coisa foi crescendo. E virou realmente um marco no curso, os alunos esperavam. Para você ter uma ideia, Inácio, chegou num ponto do evento que a gente cobrava um valor de inscrição, porque tudo que a gente arrecadava eu revertia para os alunos. Eu comprava, era camiseta, era bolsa, era esquise, para todos os alunos. E o que sobrava eu revertia para eles. Então, chegava no último dia, a gente fazia uma espécie de encerramento, e aí o que sobrava de dinheiro, eu comprava bicicleta, eu comprei celular, eu comprei óculos de sol, eu comprava um monte e a gente sorteava. Então era uma festa, realmente. O curso parava nessa semana. Uhum. Então, e na 10ª semana, quando a gente fez 10 anos, isso também foi importante, eu fiz uma parceria com o laboratório, com a AMS, e eles levaram uma pista de dança, fizeram uma festa lá, levaram um buffet, não tinha bebida alcoólica, evidentemente, mas assim, drinks não alcoólicos, aqueles canapézinhos, Inácio. Então, entre os outros cursos da escola, os alunos ficavam de como é que a farmácia faz isso e a gente não faz? Legal. E o que é bacana? Isso dava uma visibilidade ao curso dentro da escola imensa e fazia com que os alunos se sentissem muito bem, né? Então, a autoestima dos alunos estava sempre aqui, ó. E eu fazia eles acreditarem. Então, e eu sempre falo isso, um farmacêutico ele tem que ter autoestima elevada, ele tem que estar feliz, ele tem que acreditar nele, né? Para ele poder executar os desafios que a vida e a profissão impõem para ele. E ele tem que aprender isso na faculdade, né? E nesses 10 anos, só para finalizar essa história, quando fez 10 anos, teve essa festa enorme, o meu pai faleceu em 2009. Os alunos, Inácio, eu estou meio chorando, sabe, Inácio? Estamos em casa, tá tudo bem. É porque falar do meu pai é muito forte. Sabe uma coisa que você não falou lá atrás do seu pai? O nome da farmácia. É verdade. O meu pai, quando eu nasci, ele colocou a farmácia de Farma Fábio. A farmácia se chamava Fábio. Muita gente achava que o Fábio era ele, mas era eu. Em minha homenagem, ele fez isso. Bom, aí, Inácio,
em 2000, nessa festa, nessa cerimônia de encerramento da semana, os alunos entraram em contato com a minha mãe e com a minha irmã sem eu saber. E aí, na cerimônia, chegou um determinado momento que entra a minha mãe e entra a minha irmã com uma placa para me homenagear. Nessa época, já por 10 anos de curso, nós já tínhamos uns 400 alunos. Foi no ginásio da escola. Você imagina 400 alunos batendo palma assim, ó, Fábio, eu te amo. E aí a minha mãe e a minha irmã entram para me entregar essa. Eu acho que foi a maior homenagem que eu já recebi na minha vida. E então, Inácio, eu sempre falo para os alunos que existe uma grande diferença entre ter um emprego e ter uma carreira. Eu respirava aquilo. Então, assim, quando você acredita no que você faz, as coisas vêm, os resultados aparecem. E ama acima de tudo, né? Então, depois de 2012, 2013, aí mudou a gestão, aí tudo tem começo, meio e fim, né? Então, chegou um momento que eu tive problemas e aí saí da escola. Mas eu não quero falar da saída da escola. A saída foi uma saída e pronto. Mas eu posso dizer para você que nesses 10, 11, 12 anos que eu fiquei na universidade, lá na UIS especificamente, foi um período mágico, foi um período que não volta mais. Os professores que trabalhavam lá comigo falam isso. Recentemente, dia 15 de outubro, foi dia do professor. Isso. Teve um professor chamado professor Luiz Roteia, que é um cara de ecologia hoje, que trabalha na Bayer. Ele postou no Facebook dele uma foto que foi numa festa de encerramento de uma das semanas da farmácia, sei lá qual. Uhum. Então, estava eu, estava ele, estava alguns professores. Ele escreveu assim, ó, esse foi o Dream Team que eu já trabalhei, que eu jamais vou me esquecer, que não volta mais, porque a gente realmente, nós éramos uma família. E eu tinha os professores muito juntos de mim, muito próximos, e a gente fez um trabalho maravilhoso lá nesse período. Quando eu saio na Unisa... Posso fazer uma pergunta antes dessa saída? Claro, por favor. Porque eu queria aproveitar aqui para pegar um pouco do seu olhar. Você entrando no mundo farmacêutico na década de 80, se forma em farmácia na década de 90 e é professor. E na virada 90 para 2000, você já entra, coordenando um curso de farmácia. E aí eu já tenho um interesse gigante. Por quê? Porque agora você começa a ver o menino do vestibular, acompanha ele estudando e começa a ver ele depois. Farmacêutico. Então eu queria que você fizesse um painel para a gente, Fábio, 80, 90 e 2000, como é que você via esse profissional farmacêutico e como é que estava a nossa profissão nesses 3 momentos? Legal, Toco. Na década de 80, Inácio, que era um momento ainda obscuro da nossa profissão, onde nós tínhamos predominantemente na profissão dos farmácias, principalmente o assinacêutico. Isso são dados do próprio CRF. Na década de 80, nós tínhamos aí 5%, em torno de apenas 5% de farmacêuticos presentes nas farmácias. Os outros 95% eram dos assinacêuticos. Na década de 90, isso melhora muito, né, por corporação do próprio conselho. E hoje, números de hoje, nós temos aí em torno de 97% a 98% de farmacêutico presente na farmácia. Então, no 80 era esse momento. Em 90, Inácio, o que eu classifico aí dessa época, né? É um momento onde, na profissão especificamente, é quando sai aquele substitutivo da Marcos Pinto, que desobrigava a ter o farmacêutico na farmácia. Então, nesse período, foi um período muito conturbado aí pelo conselho, né, as entidades farmacêuticas brigando para defender o âmbito farmacêutico, os estudantes de farmácia indo, né, para Brasília, enfim. Mas nós ainda tínhamos um número pequeno, né, não era tão expressivo. No ano 2000, o que eu chamaria a atenção no ano 2000, principalmente, que aí é um ponto importante também, que eu acabei falando, mas é o seguinte:
Eu assumo o curso de farmácia em 2001. Nessa época ainda, a formação era aquela composta pelos 3 eixos. Então, a formação do farmacêutico, ela tinha até o 3º ano o curso padronizado. Quando chegava no último ano, o aluno ele tinha que optar entre fazer indústria, né, que aí se formar na farmacêutica industrial, na modalidade de fármacos e medicamentos, modalidade inclusive da qual eu sou formado, me formei assim. O aluno escolhia fazer farmácia bioquímica, análises clínicas, aí saía formado como farmacêutico bioquímico, modalidade de análises clínicas e toxicológicas, ou farmacêutico de alimentos. Aí chega no ano 2000, Inácio, 2000 eu assumi o curso. Em 2002 vieram as novas diretrizes curriculares, que derrubam esses eixos e estabelecem a formação generalista. Então, acho que esse foi um modo importante de mudança de formação. E por que foi feito isso, né? Porque se pensava o seguinte, se o cara faz indústria, ele fica obsessiado de ocupar outras áreas. Análises químicas é a mesma coisa. E aí, quando sai a formação generalista, também cai por terra aquela classificação de farmácia e bioquímica, que eu, particularmente, sempre fui contra. Né? Porque a profissão é farmácia. Não tem procedimento regional de farmácia e bioquímica, é farmácia. Isso era uma denominação da formação de análises clínicas, né? Que é farmacêutico bioquímico, enfim. Quando vem em 2002, vem essa formação generalista, que o curso é farmácia. Nós tivemos, na época, uma resistência muito grande de cursos tradicionais de farmácia, com a própria Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que, no primeiro momento, se recusou a mudar o nome, né? Farmácia bioquímica, farmácia bioquímica, outras faculdades também. Hoje não, hoje já está superado isso. Mas em 2002, quando vem essas diretrizes curriculares, aí eu pensei o seguinte, falei, bom, eu tenho uma turma que começou o curso na matriz antiga. Em 2002 chegou a segunda turma do curso que já vai entrar na matriz nova. Falei, bom, vou fazer o seguinte, eu já vou migrar essa primeira turma já para a matriz nova e vou formar todo mundo já de cara para a formação generalista. Eu também era muito próximo dos alunos, né? E também 20 e poucos anos, 28 anos. Então, eu cheguei, precisamos da primeira turma, eu falei, gente, nós vamos ter que fazer adaptações aqui. Esse pessoal estudou de sábado para poder fazer adaptação porque foi a adaptação de todo mundo para a matriz nova. E nessa época, Inácio, eu precisava também entender como é que ia ser essa migração. E aí, eu me aproximo do Conselho Regional de Farmácia. Lá existia uma comissão de educação farmacêutica, formado por coordenadores. E aí eu busco essa comissão para entender, porque todo mundo ali estava passando pelo mesmo problema, né? De ter que mudar o seu curso para as diretrizes novas. E aí eu começo a trabalhar ali nessa comissão como voluntário do conselho. Isso em 2002. E eu sou voluntário do conselho até hoje, né? Então eu vou completar agora, o ano que vem, 20 anos de CIF como voluntário. Né? Então, esse trabalho, né, que aí a gente consegue migrar, depois eu falo um pouquinho sobre a minha atuação junto ao conselho, mas aí a gente migra para essa formação generalista e o curso começa. Só para finalizar um outro ponto também, em 2003, eu termino meu doutorado, né, porque eu estava fazendo doutorado, eu comecei em 1999, lembra? Só para dar um desfecho, pessoal. Em 99 eu começo o doutorado. Em 2000, eu sou chamado lá para a Unisa. Em 2001, começo a coordenar o curso. Em 2003, eu tenho que terminar o doutorado, né? Tenho que definir a tese. Eu me lembro que eu conversei com esse professor da hora, eu precisei me afastar um tempo. O professor da hora, eu preciso de um tempo para eu terminar essa tese. Ele me deu, acho que 60 dias de afastamento, sem ver se isso. Vai lá, ele brinca, vai lá, moleque, terminar essa tese, enche meu sapo. Ele gostava muito de... E aí, depois eu termino o doutorado, aí eu continuo o curso e a gente segue o bar. Mas assim, eu quis falar da Luísa especificamente porque foi um período de ouro, assim, vamos dizer assim, um marco na minha carreira, sabe, Nelson? Realmente é um divisor de águas entre antes e depois da Unisa na minha vida.
E isso me preparou para ser o professor, né? Porque depois teve outros trabalhos que aí acabaram vindo, como na pós-graduação, em outras faculdades como coordenador do curso, assim. E eu comecei o trabalho em 2001, como a gente falei, nós estamos em 2021, eu tenho hoje, eu posso dizer que de experiência como coordenador de curso, 20 anos. 20 anos. Que incrível. Fábio, você tem ideia de quantos farmacêuticos se formaram nessas 2 décadas com você ali? Nossa, penaço, Estelo. Você sabe que eu nunca parei de fazer essa conta? Mas são muitos, viu? Muitos. São algumas centenas, viu? Eu diria alguns milhares. São muitos, são mesmo, sim. Incrível. E nessas 2 décadas, Fábio, a gente, principalmente nessa 2000 em 2009 já tem a RDC 44, né? Mas 2013 vem 585, 586, 2014 vem uma lei nova, enfim. A gente, na última década, nos últimos 8 anos, né, a profissão farmacêutica ela passou por grandes momentos ali de regularizar, de legalizar. E você faz um trabalho também muito ativo, muito forte. Inclusive, isso é uma coisa que é muito legal de passar aqui para o pessoal da academia. O Fábio tem uma mente, pessoal, para discussões de ética, que é uma coisa brilhante, extremamente brilhante. E aí eu queria que você fizesse um apanhado. Como é que passou o Fábio, né? Por tantas legislações, a gente acorda, tem algo novo no Diário Oficial da União, e esses processos de ética também, do que você já acompanhou, do que você ajudou muita gente, certamente, mas também aprendeu, né? O que você conta pra gente? Não, maravilha. Deixa eu só dar um benchinho final, né? Você perguntou daquela do farmacêutico empreendedor. Essa área empreendedor foi tudo dentro de pouco tempo, porque eu comprei a farmácia lá em 99, aí fiquei 99 e 2000. Quando eu comecei a ser coordenador de curso, aí eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim, eu não trabalho mais na farmácia. Eu também já estava um pouco cansado de questões de assalto, naquela época era um problema. Poxa. O que eu sei de ver meu pai reagia a assalto, olha, feia. E aí eu falei, não trabalho mais, o que nós vamos fazer com isso aqui? Vai vender, não vai vender? Aí a minha irmã já fazia medicina nessa época, e aí a gente transformou a farmácia numa perfumaria. E a minha mãe ainda ficou trabalhando nessa perfumaria durante muitos anos. E aí eu segui minha vida acadêmica. Essa pergunta que você me fez é muito importante, Nácio, porque assim, década de 80, né? O que a gente tinha de legislação? A 5991, que determinava lá a farmacêutica, ok. Na década de 90, tem a EDC 44, que é um importante sim, né? Que é de 2009. Desculpa, já na década de 2000, perdão. Década de 80 teve esse período tenebroso aí. A década de 90 foi uma defesa de âmbito, mas eu sempre costumo dizer que a profissão farmacêutica ela tem um salto, né, um degrau a cada 10 anos. A cada 10 anos a gente está percebendo uma evolução. Por isso que eu acredito ainda na predição que a gente tem muito ainda para avançar. Então, na década de 90, foi um período de firmação, sabe, Inácio? De farmacêutico estar na farmácia, de cobrança, realmente uma luta muito grande. No ano 2000, isso já está um pouco mais sedimentado, sabe? Já está mais, né, a presença do farmacêutico. E aí nós temos também, de 2000 para 2002, um boom das faculdades de farmácia. Cresceu, esse é o problema que a gente enfrenta hoje, mas na época cresceram muitos os cursos, e aí houve também, assim, ao longo do tempo, a oferta desses profissionais. Então, aí na década, no ano 2000 para frente, aí a gente já começa a ter realmente a presença cada vez maior para o farmacêutico na farmácia. Em 2013, você mencionou, né, vem aí a resolução 585, 586, e aí eu já te falo, né, Inácio? Então, a partir de 2000, então, assim, anos 2000, a presença do farmacêutico se sedimenta. 2010 para frente, a gente já começa a trabalhar o seguinte: não basta, que é o que eu falo muito nas minhas aulas, não basta somente o farmacêutico estar na farmácia. Não adianta você ficar igual um salão pendurada no canto sem fazer nada. Somente tomar porque a lei exige que ele esteja. É importante que o farmacêutico seja farmacêutico. Então, não basta somente estar.
Ele tem que ser. Então, eu entendo que agora, 2010 para frente, a gente vive um momento do farmacêutico se sedimentar mesmo do ponto de vista clínico. Então, as legislações que começaram a sair, então você pega a 585, que trata aí da atribuição específica no farmacêutico, a 586, que trata da prescrição, a própria Lei 3.021 de 2014, que estabelece a farmácia, né, coloca a farmácia como estabelecimento de saúde e garante não só a presença do farmacêutico, mas ela garante a autonomia técnica do farmacêutico. Então, as decisões técnicas cabem ao farmacêutico. Então, hoje, Inácio, o que eu digo para o pessoal, para os meus alunos, no fim, é que nós temos que os farmacêuticos, ele precisa encarar o desafio. Ele tem que perder-se, eu costumo dizer assim, ele tem que perder a síndrome de vira-lata, de achar que ele não pode, ou ver o lado vazio do copo, em vez de ver a metade cheia, ver a metade vazia, e se apropriar, porque hoje você tem a legislação que te respalda, que na década de 90 não tinha, na década de 80 menos ainda, na década de 2000 não tinha. E se apropriar disso e usar isso a favor dele para que ele realmente se desenvolva, cresça, né, e se consolide como profissional da saúde. E eu acho que agora, né, de 2021 para frente, agora acho que agora é o processo de consolidação disso, de capacitação dos farmacêuticos, dele ter esse entendimento e, acima de tudo, ele conquistar o lugar dele na sociedade, Nácio. Eu acho que o próximo ponto agora é a sociedade nos reconhecer. Então, o farmacêutico ele precisa assumir o seu papel de fato, que é o que você fala sempre, né? Por isso que eu me identifico tanto com você. É o farmacêutico não trabalhar abaixo do piso. É o farmacêutico não aceitar, por exemplo, mais aquele anúncio, preciso de um CRF ativo. Né? Um anúncio desse tipo, para mim, ele é ofensivo. Porque quando você vai contratar uma pessoa, você espera e seleciona para contratar o melhor. Quando o cara põe um anúncio desse, ele está pouco se importando com o que ele vai contratar. Ele quer um documento apenas. Você pode ser um boneco de posto de gasolina. Aliás, muitos desses até, quanto mais incompetente, mais descompromissado, melhor para o cara, porque ele quer somente o seu documento para ele satisfazer uma exigência legal. Você não espera desse cara respeito. Então, eu acho que agora, na década de 10, 20, nós tivemos as legislações que nos respaldam e os farmacêuticos começando a entender o seu papel. Eu acho que agora, de 20 a 30, é sedimentar isso, sabe, Inácio? É o farmacêutico ele se colocar mesmo e a sociedade passar a enxergar esse farmacêutico como um profissional essencial. E ele ter esse reconhecimento da sociedade como um profissional médico que tem. Por exemplo, você não precisa de uma legislação que obrigue que tem que ter médico no hospital. Eu posso ser um empresário, você pode ser um empresário, eu quero construir um hospital. A lei não te impede de ter um hospital, mesmo se não sendo médico. Mas a sociedade vai exigir que tenha médicos lá para atender, senão, que adianta? Não preciso de lei, eu não preciso de nada. O dia que a gente conseguir que na farmácia as pessoas exigem um farmacêutico, como exigem um médico no hospital, eu não preciso de lei, eu não preciso de 13.021, nada. Entenderam? Entendeu, Inácio? E uma das coisas que eu falo muito com os farmacêuticos em relação ao conselho, né? Às vezes o farmacêutico reclama de pagar a anuidade do conselho. Porque a anuidade, essa anuidade, todo final de ano, todo começo do ano é aquela choradeira das redes sociais. E o cara não se dá conta que essa anuidade, muitas vezes, ela serve para fortalecer o conselho que está lá defendendo o teu emprego. Porque hoje, os farmacêuticos que vão nos assistir, né, é importante você saber que muitos dos empregos dos farmacêuticos que estão aí na ponta, ele só é garantido por quê? Porque tem uma legislação que exige e você tem um conselho que fiscaliza. A partir do momento que o conselho parar de fiscalizar, então eu paro de pagar anuidade, eu vou enfraquecer o conselho não tem mais condições de fiscalizar. Ou então a legislação que obriga que quem é farmacêutico ela caia por terra. E já tentaram derrubá-la várias vezes.
Pode ter certeza, Inácio, no dia seguinte está todo mundo no olho da rua, porque infelizmente ainda não, a sociedade que aqui tem poder de fazer isso acontecer, ainda não nos reconhece. E os empresários, é o que eu digo muitas vezes, quando ele quer te contratar como um CRF ativo, ele não te vê como um investimento. Ele não vê o farmacêutico como um profissional que vai agregar valor na empresa dele e que vai aumentar o fluxo de clientes ou de pacientes por meio do trabalho, do atendimento, do posicionamento, da costura. Não, ele entende que é o custo. E quando é custo, eu quero pagar mais barato. Então, eu quero usar refletivo, então, posso pagar baixo em piso? Porque eu quero diminuir meu custo. E o mais triste é quando você vê farmacêuticos que aceitam. E aí, para encerrar isso, esse passo, nesses 20 anos de conselho, como voluntário, eu fui membro de comissão de educação, eu fui membro de comissão de pesquisa clínica, aliás, membro da comissão de educação sou até hoje. Eu sou ministrante do conselho, né, em alguns cursos de capacitação técnica. Eu fui coordenador da comissão científica do Congresso Farmacêutico de São Paulo, do ano de 2015, e fui coordenador, 2013. E fui coordenador da comissão executiva desse mesmo congresso nos anos 2015 e 2017. E sou membro da comissão executiva dessas últimas, 5, 6 edições do congresso, que vai acontecer agora, no próximo, começa dia 10. É um trabalho que me enriqueceu muito. Além disso, eu também sou membro fui membro da comissão de tomada de contas e hoje eu sou presidente da comissão de tomada de contas do conselho. Então é um trabalho, assim, eu presido uma comissão hoje que é responsável em aprovar as contas do conselho. Você tem ideia, é responsável para que é isso? Né, de aprovar balanço, tudo bem que vai depois para a plenária para aprovação, mas passa pela comissão antes, a gente tem acesso, a gente questiona, a gente propõe redução de custos, né, para poder melhorar. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, a Comissão de Tomada de Contas, a gente fez uma proposta que era o seguinte: o Conselho tinha uma frota de carro para fiscalização. E aí a gente botou na conta do Lattes, eu pedi para fazer um levantamento, se a gente alugasse os carros, o que seria mais barato, ter a frota ou alugar os carros? Nós chegamos à conclusão que a locação era muito mais barata e a gente chegou a propor, a resultar em economia para os cofres do Conselho, Inácio, de R$170 mil por ano, com custo de carro. Porque, né, com as locações... Isso com uma medida, assim, com uma leitura, né? Com a proposta da Comissão de Tomada de Contas. E várias. Então, hoje eu sou presidente da Comissão de Contas e eu também sou conselheiro. Eu estou no meu 3º mandato já, sou candidato agora nas próximas eleições também, mas é um trabalho, Inácio, que eu não ganho nada para isso, é importante que fique claro. Eu sou voluntário, não ganho nada. Para tudo isso que eu falei, não tem nenhum tipo de salário, nada disso. Não sou funcionário, eu sou contraparte voluntário. Por acreditar na profissão, né? E uma das coisas que o conselheiro faz, né, uma das atribuições do conselheiro é relatar processo ético. E nesses anos, Inácio, eu tenho percebido uma mudança no perfil das infrações éticas. Antigamente, a gente via infrações éticas que era a NPA que a gente fala. Não prestação de assistência. O que é isso? O cara que é responsável técnico de uma farmácia, ele não está presente. A fiscalização vai lá. Se a fiscalização fizer 3 visitas simultaneamente, dentro de um intervalo de 24 meses, se ela não encontrar o farmacêutico, começa 3 visitas, automaticamente abre-se um processo ético contra esse farmacêutico de não prestação de assistência. Em tese, é uma infração simples, né? Mas eu tenho percebido que ao longo do tempo, essas infrações têm desaparecido ou têm diminuído. Hoje as infrações éticas elas estão muito mais cabeludas, muito mais complicadas, né? Então, são infrações éticas de farmacêutico vendendo psicotrópicos sem receita médica na farmácia, traficando mesmo, né? A palavra é essa, vendendo medicamento falso, participando de quadrilhas de roubo de carga de medicamentos,
venda de Citotec, que é ou participar em processo de aborto, erros prodêspes de dispensação de medicamentos, levando pacientes a óbito. Então, são infrações que a gente se assusta, e eu tenho visto que essas infrações elas são decorrentes da formação, né? Então, farmacêutico. E Fábio, quando você fala formação, eu tenho a impressão, vou chamar aqui de impressão, de que nós farmacêuticos temos muita pouca informação sobre o nosso próprio código de ética. Você também percebe dessa forma, ou você acha que o pessoal já está mais maduro, mais consistente? Olha só, Inácio, não, o farmacêutico ele não se interessa por isso, né? O código de ética ele está disponível no portal do conselho, é só você baixar. Aliás, o farmacêutico de uma forma geral não se interessa por legislação, Inácio. Você vê, a Lei 13.021 de 2014, eu já falei, de 2014, nós estamos em 21, ela tem 7 anos, vai indo para 8 anos agora. Não é difícil de você ir dar uma palestra, você perguntar para os caras, vocês conhecem a Lei 13.021? Ninguém leu. Resolução 55, 56, não leram. Portaria 344, não leram. E nesse mesmo ritmo, vai o Código de Ética. Então, eu tenho tempo, posso contar um casinho específico? Pode sim, merece. Olha só, em relação ao desconhecimento de Código de Ética, Inácio, eu mencionei para você essa questão da NPA, né? Nós tivemos um caso emblemático recentemente no Conselho, recentemente não, uns 2 anos atrás. Olha o que aconteceu. A farmacêutica, Inácio, ela faltou no trabalho porque ela estava com a filha dela, de 9 anos, diagnosticada de um câncer. Ela levou a menina, acho que para fazer um exame ou para fazer quimioterapia, eu não me lembro o que é. Você faltaria no trabalho por causa disso, Inácio? Tava mudo aqui, com toda certeza. Eu também faltaria no trabalho. E essa mulher, ela faltou para levar a menina no médico. No dia que ela faltou na farmácia, a fiscalização passou. Mas foi a primeira visita, Inácio, a primeira visita. Lembra que eu falei? São 3 visitas no intervalo de 24 meses. Passou a primeira. Ela tem até 5 dias úteis que ela pode protocolar uma justificativa por que ela faltou. Ela nem é obrigada a fazer isso, porque se ela continuar fazendo o trabalho dela normalmente, numa segunda visita, a fiscalização chegou lá, está lá o farmacêutico, ok, tranquilo, aquela ausência cai por terra. Se ela quisesse justificar, ela tem até 5 dias úteis que ela pode escrever lá, olha, estive ausente porque fui levar minha filha ao médico. Ponto. Está justificado. Aí, por desconhecimento do Código de Ética, Inácio, o que essa farmacêutica fez no momento de desespero? Ela viu que a fiscalização foi lá, não estava, para justificar a ausência dela, o que ela faz? Ela vai e mente e protocola um atestado médico falso junto ao conselho. E o conselho, Inácio, todos os atestados médicos que são protocolados do lar, o conselho é uma autarquia federal. Ele tem por obrigação de verificar a veracidade desse documento. E aí, quando verificou que o atestado era falso, né, abre-se automaticamente um processo ético. E aí a infração não é mais a NPA, porque ela nem ia ter processo ético. A infração é porque ela apresentou documento falso. E aí a penalidade, naquela época, o código que estava vigente, era de 3 meses de suspensão do exercício profissional. Aí você imagina nós, no dia de julgar um processo desse, o dilema. Por que a mulher faltou? Ela faltou porque ela foi levar a filha, né, o caso estava lá escrito no processo. Que aí depois do processo ela foi lá depor, ela negou. Tá, mas nós também somos um órgão público que a gente não pode prevaricar. E a gente, naquela época, tinha um código de ética meio ingestado, sabe? Nós não tínhamos como propor uma punição alternativa. Ela teve que tomar suspensão. Entendeu? Por puro desconhecimento do código de ética. Então, o código de ética, Inácio, tinha que estar na cabeceira do farmacêutico. E nós agora
saiu agora a Resolução 700, que mudou o Código de Ética novamente. Isso foi, inclusive, Inácio, uma influência, uma pressão, encaminhamentos da plenária do CRF de São Paulo. Nós, conselheiros, nós encaminhamos para o Conselho Federal dizendo que esse Código de Ética é engessado desse jeito, ou no caso dessa farmacêutica, não dá. A gente tem que ter uma flexibilidade para, por exemplo, avaliar atenuantes, agravantes e propor alternativas de penalidade. E graças a esse trabalho que a gente fez também, o Código de Ética foi mudado, graças a São Paulo, pode ter certeza disso. Foi pressão de São Paulo e agora tem um novo Código de Ética e eu espero, de fato, que os farmacêuticos leiam, né? Se apropriem disso, porque são os seus direitos e deveres, você tem que saber isso. Vou até aproveitar e deixar disponível junto com a nossa entrevista aqui. Já vou deixar aqui para que quem já leu, leia de novo. Para quem ainda não leu, leia. Não, eu imprimo ele, põe numa pastinha e guarda lá. Eu sou um cara de papel, bem guarda na pastinha para você ler lá, te ver do peixe. Fundamental. E Fábio, agora chegando ao fim, eu quero fazer uma viagem no tempo. Boa. Finalzinho dos anos 90, Fábio Ribeiro cisma de fazer farmácia, né? Finalzinho dos anos 80. 92, 93, você estava se formando, não é isso? 93, se eu não estiver enganado. Foi isso aí. Lá na Camilo Castelo Branco. Castelo Branco. Fábio, você lembra do dia da sua formatura? Se foi num anfiteatro da faculdade? Você lembra de onde é que foi? Lembro como se fosse ontem. Foi no AMB, era num salão ali do AMB, não era aquele grandão, era um anexo menorzinho, mas foi lá. Foi a colação de grau lá. E eu, naquela época, também nasceu. Na minha faculdade, eu era representante de sala, eu fui, como é que fala? Presidente de comissão de formatura, eu era de diretor acadêmico, eu era super envolvido. Então, eu lembro da minha colação de grau, sim, e depois da formatura do baile. Lembro, sim, foi maravilhoso. Legal. E aí, ali, normalmente, é uma mistura de emoções, porque a gente está fechando um ciclo, a gente está abrindo um ciclo novo, né? E muitas pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, normalmente nos acompanham nessas solenidades, né? Nesses momentos, nesses marcos que a gente tem na nossa trajetória. Então, Fábio, eu queria que você imaginasse você lá, junto com a sua turma, sentadinho ali, bonitinho e tal, com a sua beca, e você tivesse a oportunidade de chegar perto assim do seu ouvido e mandar uma mensagem para aquele Fábio lá de 93. O que você diria para ele? Olha, o Fábio de hoje, se eu tivesse falado alguma coisa de Fábio de 93, olha, eu falaria, faça tudo de novo, faça exatamente como, siga a sua verdade, continue fazendo o que você acredita, né? Aproveite as oportunidades e, acima de tudo, né? Seja ético, respeite as pessoas, seja honesto. O fazer correto vale a pena, né? O caminho mais longo vale a pena, né? E, enfim, faça exatamente como foi feito, porque eu me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz na minha carreira, Inácio. Eu posso dizer para você. E outra coisa também, né, que eu aprendi ao longo desses anos. O dinheiro é importante, mas ainda não é tudo, né? Eu tive várias histórias e momentos e passagens da própria faculdade difíceis, tensos, momentos mas que foram sempre momentos de muito aprendizado, sabe? Então, hoje eu encontro com alunos e falo assim, olha, aquilo que você fez lá, eu me ajudou muito. Recentemente, como eu falei, né, agora uma ex-aluna postou no Instagram dela, depois eu vou até te mostrar, o que ela me escreveu lá, ele me apoiando. Ela falou, se eu sou farmacêutica hoje, é graças a ele. Então, essas coisas, Inácio, é o bom de ser professor, né? O bom, não tem dinheiro que paga, né? Você influenciar positivamente alguém,
você fazer a diferença na vida de alguém, você ajudar a construção da carreira ou da formação de alguém, isso não tem preço, sabe, Inácio? E trabalhar com educação no Brasil não é fácil. A gente vem num momento, depois que a gente conversa sobre isso, mas assim, de uma grande desconstrução, né, de ensino, daquilo que a gente tem por qualidade. E hoje, graças a Deus, eu estou numa faculdade que recentemente, né, eu comecei um trabalho novo na Faculdade das Américas, aqui na FAM, e graças a Deus aqui eu vislumbro a possibilidade de poder fazer um trabalho semelhante ao que a gente fez lá na Unisa de qualidade, porque as pessoas que aqui estão também acreditam nisso. Então, e acima de tudo acreditar em Deus, né, Inácio? Ter Deus no seu caminho, ter Deus na sua vida, e nos momentos difíceis não pensar às vezes, né, dobrar o joelho e pedir para Ele vir, que Ele te ajuda, porque os momentos difíceis, eles aparecem com muitas vezes mais do que a gente gostaria. Mas essa pergunta que você me fez é muito interessante. O que eu falaria para esse Fábio de lá? Eu falaria isso, eu falaria assim, olha, acredite em você, né? Não desista, siga seu caminho, e siga os seus princípios, os seus princípios que você aprendeu com o seu pai. Maravilha, que maravilha. Senhoras e senhores, estivemos aqui com Fábio Ribeiro. Fábio, uau, muito obrigado por ser você, obrigado por ceder o seu tempo, mas sobretudo obrigado por ainda ter vindo nessa terra farmacêutica e nos encher de tanto orgulho, tá? Muito obrigado de coração, meu irmão. Um grande abraço. Só tenho a agradecer realmente, um abraço para todo mundo e assim, desculpem essas emoções que vêm, mas é porque elas são tudo que como eu estou te falando, eu respiro isso, aquela que eu vivo dentro de mim. E esse é o motivo mesmo. E foi um prazer enorme, Inácio. Conte comigo sempre, meu irmão. Fantástico. Então, roda a vinheta.